Da América Latina, pegando o México para baixo, né? O Aham. Brasil é uma exceção, né? Assim, a colonização portuguesa, a nossa construção cultural, a influência dos negros muito forte. Os países têm também, mas o negro no Brasil realmente ele é muito importante na nossa construção social. Dos países assim de maior porte, né? Vamos lá, Argentina, Colômbia, Venezuela, Peru, México. Qual seria o país mais parecido com o Brasil? Eu tenho a impressão que o México é o que emula melhor a experiência brasileira, sabe? De você poder sonhar em ser uma potência, mas nunca realizar. É sempre um coito interrompido, sabe? Assim, experiência mexicana parece que o orgasmo nunca chega e tal qual a experiência brasileira. Eu não sei se estou sendo equivocado, porque a Argentina, na verdade, é muito mais melancólica, porque ela teve o orgasmo e assim, pô, onde que a gente deu errado? Nós nos perdemos no meio do caminho, né? A Colômbia também, quando o centro da América Espanhola era na Colômbia, então eles são muito melancólicos, daquele passado e não sei o que é muito semelhante à experiência da Península Ibérica também, de Portugal e Espanha, que foram o centro do mundo e deixaram o poder escorrer pelas mãos, em dado momento escapou deles, né? Eu tenho a impressão que o México se assemelha muito ao Brasil, mas é só uma impressão. O que você acha, meu velho? Cara, dá uma tese de doutorado essa pergunta, muito boa. Assim, a América Latina, eu gosto muito da expressão do Alan Ruquier, ela é uma espécie de extremo ocidente, né? A gente pega o projeto ibérico e aplica ele. Então, assim, o Richard Morse, a provocação que ele faz no Espelho de Próspero é justamente essa. Nós tínhamos um projeto, esse projeto nosso, ibérico, ele foi aplicado na América. Quem não tinha projeto eram os ingleses. Os ingleses foram ocupando a costa dos Estados Unidos de assim, sem projeto algum. Tava indo para lá puritanos, luteranos, quáquer, todo mundo que estava sendo perseguido estava chegando lá, chegava lá, e aí, qual que é a ideia? Bom, planta, ocupa, a Pega ideia essa é fazenda comer, aí. vai mandar ver. A organização colonial ela começa a ganhar uma espécie de contorno mais definido para os americanos depois que os ingleses começam a falar, uai, peraí, espanhóis e portugueses estão tirando, sobretudo os bourbons, depois das reformas borbônicas, esses espanhóis estão tirando tudo que dá da América, não sai nada dos Estados Unidos, e sobretudo depois daquela guerra que teve entre franceses e ingleses, os ingleses falam, não, alguém tem que pagar a conta, vai pagar a conta quem está lá. Ah, mas eles são ingleses. Não, inglês é quem tá na Inglaterra. Lá é outro tipo de inglês. E aí que os americanos começam a, pô, peraí, a gente é inglês também. E aí dá toda essa polêmica. Bom, o caso argentino, você falou de um orgasmo que não vingou. A gente pode falar que a Argentina teve uma espécie de. Perdão se tiver alguém assistindo, uma ejaculação precoce de potência. Segura um tempo, mas quando vem meio que 30, 40, a economia argentina pós-peronismo e a economia brasileira se descolam. A economia brasileira, com a negociação, de certa maneira, bem sucedida de Vargas, por conseguir se manter meio que numa espécie de dubiedade e pender para o lado americano como sendo o lado vitorioso, fez com que o Brasil ganhasse uma siderúrgica. E Vargas consegue, de alguma maneira, iniciar um projeto de industrialização do Brasil que teve sequência, sobretudo com Juscelino Kubitschek e com os governos militares. Eu não estou julgando aqui a economia militar, porque os anos 80 é uma década perdida e a catástrofe da economia militar, mas até mais ou menos a primeira crise do petróleo, 73 ali mais ou menos, essa industrialização brasileira vai dando certo ao ponto de, em 30, a economia argentina, que era maior que do Brasil, faz com que na década de 90 a economia de São Paulo seja maior que de toda a Argentina. Ou seja, de alguma maneira os argentinos perderam ali o caminho. Então, nesse sentido, os mexicanos e brasileiros hoje têm muito mais capacidade de se projetar enquanto potência do que eu acho que os argentinos. Acho que isso não volta para o horizonte dos nossos irmãos. Sobre os mexicanos, tem um texto clássico, eu acho que é do José Vasconcelos, que fala La Raza Cósmica, na qual ele tenta pensar justamente esse lance do mexicano, desse encontro, né, do que havia lá de povos ameríndios, povos pré-colombinos, de mexicas, toltecas, e eu lembro mais dos mexicas e toltecas, mas tem outras denominações. Eu acho que eu tinha uma que era os tacho, que lembra até o nome da Texaco, Taxote, não lembro agora. Mas mexicas e toltecas, vamos pensar nesses dois, que tem um encontro do espanhol e tem também um encontro do escravo que chegou também
no México. Nesse sentido, essa ideia dessa raça cósmica é tentar um pouco essa essência do mexicano. Você falou da Colômbia como centro, na verdade não era, teria que ser o Peru. O vice-reino do Peru, as minas de Potosí, aquela região ali, era de fato o centro neurálgico da América. A gente tem uma Minas expressão Gerais era para a colônia portuguesa, o Peru era para a colônia espanhola. demais, ao ponto de que Simão Bolívar tem um texto polêmico de um historiador peruano que ele fala Simão Bolívar, o inimigo número 1 do Peru. Porque, de alguma maneira, o Simão Bolívar sabia, olha, todo nosso projeto de independência pode ir por água abaixo se os peruanos não tiverem. Então, quando tem aquele encontro de Bolívar e San Martín não foi documentado, ou o que foi documentado se perdeu, não se sabe o que fez San Martín recuar, né? Porque ele estava vindo da Argentina. E acabou que a independência do Peru foi muito mais um projeto de Bolívar e de seus homens, do tanto que o marco da independência da América Hispânica, o marco final, ó, aqui acabou a guerra, no livro didático, dá como a Batalha de Ayacucho. Essa Batalha de Ayacucho é no Peru. Então, assim, acabou que foi uma epopeia mais dos venezuelanos do que dos argentinos, ainda que os argentinos tenham participado com muita ênfase na primeira fase. Quem liderou as tropas da América Hispânica, assim, a tropa republicana, foi inclusive o Mariscal de Sucre. E Sucre é depois nomeado por Bolívar para ser um dos administradores daquela ideia do que seria Peru e depois a separação do Alto Peru que se torna Bolívia. Sucre é nomeado para governar a Bolívia. Inclusive, isso é um mal-estar que existe, porque a ideia da Bolívia é para enfraquecer o Peru. Você separou o Alto Peru para enfraquecer, porque todo mundo tinha medo dos peruanos. Então, assim, nesse sentido, esse centro, o Peru, ele tem um pouco de trabalho o trabalho do africano, do escravo? Tem. Tem na Colômbia? Tem. Tem muito na Venezuela? Tem. Teve no Chile? Menos. Tem na Argentina? Agora estão descobrindo que teve mais e que houve todo um processo de uma espécie de não é esquecimento, mas houve uma espécie de assim, não vamos falar disso, não é um esquecimento, teria que ser assim, uma espécie de seleção para não falar sobre aquele escravo que chegava em Buenos Aires. E quando a gente pega agora os números e trabalhos estão sendo feitos de muita qualidade de historiadores argentinos, eles falam, a quantidade de negros que entrava no porto de Buenos Aires, escravos, só perde para o Rio de Janeiro. E por que nunca se falou disso, sabe? Por que então produziu-se uma memória, era onde eu queria chegar, de que não houve escravos na Argentina, sendo que isso é mentira. Ou seja, ou isso então foi uma escolha para, de alguma maneira, corroborar esse branqueamento dos argentinos. Então, assim, nessa confusão toda, eu imagino que sim, brasileiros e mexicanos têm muito em comum, sim, e sobretudo o dilema mexicano, que se dá nem tanto nosso, né? Aquele dilema mexicano que vem desde o século XIX, que é pobre México, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Que é uma frase que, assim, que para o México, que perdeu parte do seu território, quando houve a guerra entre americanos e mexicanos, e a maneira como o México hoje sofre a questão dos, dos cartéis de droga, enfim, tudo isso faz com que o México, de certa maneira, sempre esteja numa rota de colisão com os americanos. E o Trump não ajuda em nada nisso. Fazer o muro, de alguma maneira querer redesenhar o NAFTA, meio que o processo de industrialização mexicano, que é o das maquiladoras, que se não é bem sucedido, a gente pode fazer várias críticas sobre ele, é algo que, assim, para os mexicanos é uma espécie de, assim, oásisinho de alguma coisa, os americanos até nisso não pode, tem que voltar para cá e tal. Aquele nacionalismo do Trump que, de alguma maneira, para mim é completamente estúpido, sabe? Estúpido.